quadro que vai ser um arraso, que eu já estou ansiosa. Se Deus quiser, quero só desejar aqui uma excelente tarde para todos os telespectadores do Band Mulher, dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui com você nesse quadro, esse programa Band Mulher feito com muito carinho, não é, para todas as mulheres, e que presente da Band, né? Você receber esse programa na sua casa em plena Semana das Mães, não é? E o quadro, ele trata sobre saúde, saúde não só da mulher, que é o nosso foco principal, mas saúde da criança, saúde do adolescente, do adulto, de toda a família. Então, a cada semana, a cada quinta-feira, a gente tem um encontro marcado, eu, a Fernanda e você aí, de 2 a 2h20, para a gente conversar sobre TDAH, sobre TEA, sobre TOD, que é o transtorno de oposição e desafio, um transtorno que vem acometendo muitas crianças, sobre a depressão, sobre a ansiedade, enfim, e transtornos que afetam também a aprendizagem, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da aprendizagem da criança e do jovem. Então, a cada semana você vai contar comigo, com a minha participação como especialista, como mestre em transtornos de aprendizagem e também de especialistas como médico, como doutor, pesquisadores, pessoas que vão trazer informações de confiabilidade e, o mais importante, de fundamentação e de evidência científica para você confiar e você seguir aí as nossas orientações. Gente, eu poderia passar o dia inteiro ouvindo essa voz tão delicada e maravilhosa. Obrigada. E, gente, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. A Mica tava falando exatamente sobre isso, né? De tirar a criançada das telas, dessa preocupação que ela teve com os filhos dela. E ela viu nessa preocupação a possibilidade de empreender e trazer esses brinquedos pra ajudar as mamães no dia a dia. E a gente vai falar depois também sobre esse assunto no quadro Saúde, a respeito das telas e como isso pode influenciar no aprendizado e até no desenvolvimento de outras patologias, com certeza, as comorbidades, como a gente chama. Então, assim, há alguns transtornos que também têm associado aí as comorbidades que trazem muita dificuldade, não só para o comportamento, mas para o desenvolvimento social, para a aprendizagem. E também a gente não vai deixar de falar sobre você, que cuida daquelas crianças. Então, vamos também acolher os cuidadores, né? Vamos cuidar de quem cuida também, não é? Tão importante nesse momento que a gente tem nessa temática que está muito constante. A gente vai explicar um pouco sobre a causa, sobre o tratamento, sobre o que você fazer para cuidar da criança com TEA, principalmente. E aí onde entra o que a Mica falou, não é? Precisamos tirar essas crianças das telas, né? A tela, ela faz muito mal e até pode trazer para essa criança, Fernanda, sinais autísticos. Então, assim, você tem uma criança que ela não tem o autismo, mas por ela estar ali com o uso frequente, excessivo, abusivo dessas telas, no momento que é tão importante para o desenvolvimento do cérebro, das funções cognitivas, ela está ali, paradinha, olhando para essas telas, e isso causa muito atraso no funcionamento do cérebro. Vocês viram aí, né, gente? Isso e muito mais. Eu acho que tem muito mais. Eu acho que a gente pode explorar bastante esse assunto. Nós temos muitas mães assistindo, muitas pessoas que às vezes até têm algum comportamento e não sabia. Rapaz, então é isso aí. E a gente vai esclarecer muito dentro do nosso quadro, então, de saúde com a doutora Flaviana Bezerra. Obrigada, olha, é um prazer, viu? E eu tô muito, muito feliz, porque eu já era fã, né? Fanzaça. Obrigada. Fanzaça da Flaviana. A gente estava aqui conversando um pouco mais. Quando eu falei com a Mica, se a gente puder colocar mais umas imagens da Mica também, né? Na Brincolândia dela, eu disse, gente, a gente vai ter a Mica e a gente vai ter a doutora Flaviana. Que bom, né? Porque vai ser... a gente vai poder encaixar esse assunto, já falar sobre esse tema. Conheci a Mica, na verdade, no aniversário. Tem aí a imagem, gente, do Joaquim. O Joaquim já tem 3 anos, vai já fazer 4. Mas no aniversário de 2 anos, a gente trouxe os brinquedos da Mica pro aniversário. E assim, olha só, olha a cara, gente. E se divertiram demais. Eles brincaram tanto, as crianças amaram, até crianças maiores. A gente pensou até que ia ser um espaço, assim, pros menores, né? Pros pequenininhos. E aí acabou que esse espaço era a atração do aniversário. Era o diferente, né? Era o diferente. Nossa, gente, assim, a gente vê tantos vídeos, né, às vezes na internet, mostrando como as crianças só querem que você pare um tempo para brincar.
né? E como a brincadeira é atrativa. Porque às vezes a mãe acha que não é porque ele só é atraído pela tela, só é atraído pelo jogo, pelo celular, pelo videogame. E às vezes se você chegar para a criança que tá ali no videogame e disser, vamos ali brincar de uma brincadeira nova que eu descobri, assim, ele larga tudo para ir. Porque isso é ser criança, né? Isso é ser criança e isso é muito importante, né? O brincar sem intenção mesmo, o brincar de se sujar, o brincar de rasgar, o brincar de recortar, o brincar aí nessa cama elástica como essa criança está fazendo agora, isso tudo ajuda no desenvolvimento psicomotor da criança. Então essa fase, né, de 0 a 6 anos é muito importante não só para o desenvolvimento cerebral, que vai aí definir quem vai ser esse indivíduo para a vida toda, mas o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento das habilidades para a aprendizagem, enfim. Então, o brincar é algo muito essencial para o desenvolvimento não só neurológico, mas também como um todo da criança, né, do adolescente, enfim. A gente precisa cuidar disso e, como você muito bem colocou, tirar o máximo que a gente puder essas crianças das telas e colocar mesmo para brincar, para se sujar, para interagir. Hoje as crianças elas não interagem mais, né? E quando interagem é todo mundo online. Cada um com seu celular, com seu videogame, jogando com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Mas o contato visual, esse está difícil cada dia mais, não é? Isso é tão importante, né, para o nosso desenvolvimento, não só para as questões cognitivas, mas as questões humanas mesmo, de relação social. E faz parte disso, né, o brincar, o disponibilizar um pouquinho do seu tempo com o seu filho, né? É bem importante. Tem uma questão, né? A gente até já conversou sobre isso, bateu esse papo. Eu estava me sentindo super incomodada, porque lá em casa ninguém tem celular, assim. As crianças, eles não têm celular, eles não têm um computador, não tem, né? Então, quando eles têm acesso, ou é ao meu, ou ao do pai, ou das avós, né? Mas chegou um momento que a gente saía para jantar ou almoçar. Eu, Rafa, meus 2 meninos e o mais velho, principalmente, né? O mais novo ainda brincava mais e tudo, mas o mais velho dizia logo assim, me dá o celular, me dá o celular. Estou entediado, não tem nada para fazer. Gente, aquilo começou a me incomodar, porque assim, quando eu era criança não tinha celular, né? E a gente vivia o tédio muitas vezes de ficar em casa, ai, que saco, não tem nada para fazer. E é tão importante você viver o tédio também, até nós adultos, porque hoje a gente vive numa correria que a gente não consegue parar. Quando a gente se vê... Eu sou assim, eu preciso me trabalhar, tá, gente? Né, eu vou começar um processo aqui terapêutico. Eu preciso me preparar, porque quando eu vejo que eu não tenho nada pra fazer, aquilo me incomoda. Fala, eu não tenho nada pra fazer. Sabe o que é isso? Síndrome dos pensamentos acelerados. Mas a gente vive... não, gente, mas não é um diagnóstico, é porque assim, a gente vive, né, nessa correria, né? O tempo todo, então assim, a gente não se permite parar. E quando você para, o cérebro diz, não, alguma coisa está errada. Então ele já está nesse processo de vício mesmo, né? O tempo todo eu preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é uma só. E quando você se vê parada, você se cobra, poxa, tá errado, o que eu preciso fazer? Alguma coisa, né, não tá certa, e você começa a se cobrar e você não se permite o ócio, como você colocou, e é tão importante, né? Tem uma hora que tem que parar. E aí, uma coisa que eu falei, cheguei até pro meu marido e disse, amor, seguinte, eu tive uma ideia, eu sei, vai dar mais trabalho. Porque às vezes os pais, né, a gente também tá na correria e às vezes o fim de semana, o da tela é o momento do sossego do pai e da mãe, né? E aí eu disse, olha, vai dar mais trabalho, a gente vai para um restaurante, vai ser complicado, sem o celular, vai. Mas eu preciso fazer esse processo porque está me incomodando. Então eu até contei, né, que eu criei uma maleta. A maleta anti-telas. Depois eu trago aqui pra vocês verem, viu? É uma maleta. Minha gente, nessa maleta vai massinha, vai carrinho, vai um jogo da memória, vai papel, vai lápis de cor. Então, onde a gente vai, chega, aí diz, celular, não, agora a gente vai fazer um desenho, a gente vai brincar de massinha, vamos pro jogo da memória, conta uma história, sabe, assim, pra gente tentar realmente. Então, como que os pais também, às vezes, nesse cansaço, na correria, nós somos adultos, né? Então, a gente tem que realmente ter mais consciência do que a criança. Qual é a dica que você poderia dar, doutora Flaviana, para que os pais possam mudar também essa rotina? Sim.
Como você falou, né? Nós somos os adultos, então a gente tem que dar esse limite, esse equilíbrio. As telas, né, elas também não são aquele bicho papão que não pode a criança ter contato de jeito nenhum. Claro que a partir de uma certa idade, até 2 anos, a Sociedade de Pediatria recomenda que é 0 tela. Daí em diante, você vai tendo esse controle. Não é? Então, tem muitos joguinhos pedagógicos, tem coisas lúdicas, mas que são educativas, que a criança pode ter acesso. Então, você só precisa ter o controle com o tempo que essa criança fica e o conteúdo que ela fica, porque isso sim vai trazer a definição, se vai ou não alterar o cérebro dela. E no mais é o que você colocou. Eu amei a sua dica, eu acho que tem que ficar como dica para todo mundo. A gente não pode dar como primeira opção a tela, porque realmente é o mais fácil para a gente. Mas isso vai trazer prejuízo e essa conta vai chegar. Vai chegar no desenvolvimento que vai estar atrasado, vai chegar na aprendizagem que vai estar alterada. Então, não pode, né? É isso, gente. Olha, a gente vai encerrando nosso papo. Tem mais din-din, minha gente? Olha, eu não acredito não, Ricélio. Tu acredita? Eu ia oferecer pras visitas. O din-din era das visitas. Um beijo grande. A gente vai com um beijo a din-din, viu? Quero. Um cheiro grande pra vocês. Valeu, Mica. Até amanhã. Tchau.